Bom, minha gente, hoje eu estou aqui com a Mirza e quero agradecer a sua disposição de conversar comigo, Mirza, e quero pedir primeiro para você se apresentar para o pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube. Sim, então, meu nome é Mirza, eu atualmente moro em Manaus, mas eu sou de Minas Gerais, e eu sou formada em engenharia florestal, mas atualmente eu trabalho no setor administrativo de uma empresa de TI e venho também desenvolvendo, assim, estudos e atualmente até atuando de forma mais leve na área, assim, de terapias e atendimentos com pessoas. Mirza, queria que você me dissesse como é que você conheceu constelações e por que que você resolveu fazer o curso de formação em constelações familiares. Bom, então, eu conheci constelação há muito tempo, assim. Quando eu ouvi falar de constelação a primeira vez, eu ainda morava em Minas Gerais. Eu morava com uma amiga e ela teve um período que ela fez algumas constelações e falava comigo, assim, né, de fazer constelação e tal. Na época, eu estava, assim, muito ainda envolvida com coisa da faculdade e tal, e achei interessante, mas no momento, assim, eu não senti necessidade ou vontade de fazer. Mas achei muito interessante as coisas que ela falava, mas foi assim só de ouvir falar. Aí quando eu vim para Manaus, eu vim morar aqui em 2018. Aí eu já estava passando por um tempo assim, eu já vim fazer o meu mestrado, eu vim para Manaus fazer o mestrado, né, na área de engenharia florestal. E quando eu vim para cá para fazer o mestrado, eu já vim assim meio pensando assim, às vezes passavam sentimentos por mim assim de questionamento se era mesmo que eu queria fazer e tal, mas eu estava vindo no cumprimento de uma missão assim que eu tinha assumido comigo mesma e vim. E nesse processo assim de questionamentos, de dúvidas, uma amiga minha me apresentou novamente assim a constelação, né? Me convidou um dia para ir conhecer a constelação com a Teresa, que é uma consteladora aqui de Manaus. E aí eu fui no primeiro dia que eu fui conhecer a constelação, eu já me constelei, que ela abriu a oportunidade e eu constelei. E ali já foi um clique assim muito interessante, porque já mudou alguns movimentos internos meus assim de formas de lidar comigo mesmo assim. Aí aquilo mexeu comigo porque eu tinha assim uma forma mais dura assim de lidar comigo mesma e aí aquilo meio que desestabilizou de questionamento de por que me tratar com aquela forma. E aí eu comecei a me aproximar um pouco mais da constelação porque eu via que tinha trazido algo assim de um olhar diferente de mim para mim mesma, né? E aí, então, fiquei um tempo assim acompanhando um pouco mais de longe, porque eu vim para fazer o mestrado e esse mestrado que eu vim fazer ocupou bastante tempo, assim, bastante, me exigiu bastante dedicação, então eu fiquei um tempo assim sem me aprofundar mais. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu entrei num processo assim de é, me sentir perdida, vamos assim dizer, né? Entrei num processo dentro de mim, assim, emocionalmente falando, e também aconteceu algumas questões de saúde comigo, que mexeram muito comigo, e me colocaram muito em questionamento do que eu realmente queria. Só que eu estava dentro de um processo comigo mesmo, nesse questionamento do que eu realmente queria, que eu, de fato, não sabia, assim, onde eu estava, para onde eu ia e como que seria esse processo para mim, assim, profissionalmente falando, né? E às vezes eu pensava em continuar, porque tinha, vamos dizer assim, expectativas de continuar a fazer o que eu já tinha começado no mestrado, existia um caminho assim que poderia ser percorrido dentro da área que eu iniciei, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio nesse caminho e às vezes eu queria, não queria e sentia assim um chamado para poder fazer outras coisas e estando nesse processo assim um pouco perdida, constelei novamente. Aí depois que eu constelei novamente, que foi voltado para essa questão profissional, mexeu mais um pouco comigo nesse sentido, e logo na sequência eu comecei a me questionar mais ainda, surgiu a oportunidade do curso. E no momento que surgiu a oportunidade do curso, era um momento que coincidiu, não é coincidentemente ou não, coincidiu com um momento que eu comecei a pensar assim mais abertamente, porque o caminho que eu sentia no meu coração de seguir mais assim aprofundado, que reverbera comigo mesmo assim dentro de um sentimento de algo que eu sinto realização de alguma forma, é trabalhar com pessoas, de estar junto das pessoas e
auxiliar, vamos assim, de alguma forma, as pessoas se sentirem bem, né, consigo mesmo, que era uma busca que eu tinha e ainda tenho comigo mesmo, de me sentir bem comigo mesmo, também buscava auxiliar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. E aí, como eu senti a constelação me auxiliando nesse caminho, no momento que eu estava muito resistente antes, assim, né, de me permitir mudar de trajetória, quando eu ainda estava nesse processo logo após o mestrado. E o momento que a constelação apareceu foi justamente o momento que eu pensei, bom, acho que eu preciso me abrir para algo melhor, assim, né? Algo que talvez reverbere com o que eu quero. E aí surgiu o curso. Então eu senti que foi um movimento muito sincrônico, assim, que aconteceu, porque se o curso tivesse aparecido para mim talvez antes eu não teria abertura para fazer. Uhum. Então eu senti que veio dentro desse processo. Então, quando o curso veio, assim, né, essa oportunidade me foi sugerido e eu conversei com algumas pessoas se eu fazia mesmo ou não, eu fiquei me questionando, assim, nossa, mas é um curso de formação de constelador, assim, eu fiquei com aquele sentimento assim, poxa, mas eu ainda tenho tanta coisa para poder conseguir trabalhar comigo, eu não me imaginava e ainda estou trabalhando essa imaginação de me ver constelando, ou trabalhando a constelação mesmo com outras pessoas, né? Uhum. Mas aí, conversando com outras pessoas que têm conhecimento de constelação com outras formações, me falaram assim um pouco da jornada que é vivenciar um curso de constelação, né? Então, logo que eu comecei o curso, eu ainda não tinha assim na minha cabeça estabelecido que eu quero fazer o curso de constelação para ser consteladora. Eu entrei também, principalmente nesse sentimento de que eu estava me sentindo muito perdida, ainda, e que eu senti que foi um sinal assim de que o curso poderia ser também para mim uma oportunidade de me reencontrar nesse processo. Então, eu comecei o curso muito mais voltado para mim, para a minha necessidade de me encontrar no turbilhão que eu estava internamente, do que para poder fazer, me sentir, né? Vou me formar consteladora. E aí vem sendo muito interessante, porque, de fato, o curso tem sido um mergulho muito profundo, e à medida que eu tenho conseguido, de pouquinho em pouquinho, colocar uma pecinha dentro de mim no lugar e me sentir assim, mais harmonizada comigo mesmo, mais espaço eu venho sentindo dentro de mim de conseguir ver que sim, é possível sim constelar alguém e me sentir em condições de, dentro de um caminho, de uma trajetória de construção de confiança, ser consteladora. Então foi isso, assim, foi nessa decisão de vir para um curso de formação, um trabalho comigo mesmo e um pouco mais a longo prazo, assim, uma realização mais distante, ser consteladora. Uhum. Tá certo. Só para o pessoal saber de quem você estava falando logo no comecinho, a Tereza de Manaus é a Tereza Romero, né? Isso, sim, exatamente. Consteladora bem legal, uma pessoa que eu confio, que eu gosto. Muito bem. Bom, interessante porque o que você comenta, né, tem uma certa semelhança com o caminho de muitas pessoas com as constelações, né? Pessoas que reconhecem que a constelação ajudou de alguma forma e que se dispõem a estudar um pouco mais. Algumas elas vêm assim com a intenção de se capacitar como consteladores e elas se surpreendem com um mergulho em si mesmas e uma profunda revisão da sua vida, né? E veem que a capacitação é um subproduto desse autoconhecimento que a gente obtém pela metodologia da constelação, né? E outras, elas vêm por si mesmas para resolver questões, para se sentir melhor com a vida, coisa e tal, e ao longo do curso conseguem se abrir para essa possibilidade de contar com as constelações como uma maneira de trabalhar com pessoas, né? Então, muito bem. Me conta uma coisa. As pessoas que estão próximas de você, a essa altura do curso, da turma que a gente está realizando,
você já está, vamos dizer, se aproximando mais da conclusão do curso, né? Eu queria saber, assim, o que que as pessoas que convivem mais de pertinho com você, o que que elas notam que está acontecendo com você e que você reconhece que isso tem a ver com a tua coragem, a tua disposição de fazer esse curso? Bom, tem algumas pessoas que comentam assim, né? A primeira e a principal é meu companheiro, que ele brinca assim que tem a Mirza antes e a Mirza depois da constelação. Hum. Porque de fato assim, né, tem também amigas minhas que falam tipo, nossa, com certeza que esse curso faz muita diferença na sua vida, né? Tem até uma amiga Pérola que ela está fazendo o curso junto comigo e a gente vem conversando e reconhecendo uma na outra o quanto a gente tem transformado questões dentro da gente ao longo desse caminho no curso, né? Tá bom, mas E você assim, ficou mais o quê? O que a minha então, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar agora. Então, é, assim, tem vários pontos, né? Mas uma das principais coisas é a minha postura, vamos assim dizer. Porque eu venho trabalhando ainda essa questão da minha postura, mas eu tinha uma postura muito infantil, assim, né? Uma coisa muito, um certo medo de me posicionar, uma postura infantil mesmo, assim, uma dependência de algumas coisas para poder conseguir me movimentar e a minha coragem de me colocar, isso era uma coisa que tinha uma diferença muito grande, assim. E atualmente eu já tenho, assim, é como se eu tivesse saído de um lugar um pouco de menininha e venho me colocando num lugar, assim, de mulher mesmo, assim, né? De dona da minha vida, de preenchimento, né? E dentro desse preenchimento também até, vamos dizer assim, um pouco difícil de expressar em palavras, mas assim, é como se fosse mais inteira também, porque eu tinha um pouco assim, um jeito que eu me sentia às vezes um pouco vazia, sabe? Então, às vezes eu tinha uns momentos muito profundos assim, de sentir uma tristeza e um vazio que eu não tinha muito assim uma explicação. Tinha momentos que eu começava a chorar e chorava e chorava, e às vezes não entendia muito por que tanto choro assim. E é como se eu tivesse vindo me preenchendo de mim mesma, assim. Então, essa presença também, eu vejo que além de ter esse processo de amadurecimento interno, de sair um pouco de um lugar de menina para um lugar de mulher, também vem dentro desse preenchimento mesmo, assim, de mim mesma, sabe? Então, acho que essa questão da mudança da minha presença, da minha postura, é um todo que tem várias coisas dentro, assim, né? Então, tem isso, assim, né? De me sentir mais preenchida e mais presente, assim, mais inteira. você acha que o seu Eu marido... estou tentando lembrar outras coisas, assim, que meu marido Não, falou, tá várias bom, coisas já, puxa, mas o que me vem à mente é isso. super legal. O que eu quero saber é se o seu marido está achando boa essa mudança. Com certeza, É? com Então, tá certeza. ótimo. Já O nosso pensou? relacionamento também se mudou muito, assim, na nossa relação de casal, assim, mudou muita coisa também. A minha forma de me relacionar com ele, ele disse que melhorou bastante a qualidade do nosso relacionamento. Eu sinto também, assim, que é como se eu tivesse aberto um espaço dentro de mim para poder me conectar mais com ele, assim. Acho que é isso, assim, dá para entender, né, assim, que é como se eu realmente tivesse aberto mais um espaço dentro de mim para poder estar junto com ele. Tá certo. Muito legal. Muito bom, é interessante ouvir isso, né? Bom, o que que você diria para uma pessoa amiga se ela te perguntasse se vale a pena? Porque uma das coisas que deixa as pessoas em dúvida é porque o curso ele é longo, né? São 240 horas ao longo de 16 meses, né? Então, a gente tem módulos esporádicos, né, de 2 em 2 meses que a gente se encontra presencialmente, e no meio disso, entre os módulos, a gente tem aulas online. Quer dizer, para os dias de hoje, 16 meses é um tempo razoável, né? E o que que você diria para alguém que te conhece, te perguntasse sobre isso? O que que você falaria sobre o curso? Sim, sim. Bom.
Até quando eu fui começar a fazer o curso, só um comentário, né, que contribui. Quando eu fui começar a fazer o curso, eu estava na dúvida se eu fazia mesmo ou não, se era para mim mesmo ou não. E aí eu fui conversar com um amigo meu lá de Minas Gerais, que ele é constelador, ele é psicólogo, é professor de uma universidade. E aí eu falei com ele, olha, você acha que eu faço e tal? E aí ele perguntou a respeito do curso. Aí eu falei com ele, eu falei, olha, o curso é um curso demorado, dura 16 meses e tal. Aí ele falou assim, olha, só do curso durar 16 meses, já pode saber que é um curso que vale a pena, assim, que tem uma responsabilidade dentro do curso, dentro da formação. Porque ele conhece constelação, né? E ele falou assim, porque hoje em dia, né, com essas constelações, formações rápidas e tal, às vezes as pessoas se preocupam muito com a técnica, né, com o conteúdo teórico em si, que é uma coisa que a pessoa pode pegar num livro e conhecer, né, vamos dizer assim, de maneira superficial, e a vivência mesmo, que é uma coisa muito importante, às vezes passa muito despercebido. E essa vivência ela é tão importante quanto o conteúdo teórico em si. E aí ele falou comigo, ele falou, olha, pelo tempo do curso, pode ter certeza que, assim, é responsável esse pessoal é. Ele não conhecia, assim, a escola, olhar sistêmico, assim, a Aurora Sistêmica, não conhecia a escola em si, mas por isso ele já considerou uma responsabilidade. Aí eu vim entender ao longo do curso mesmo isso, assim, né? Porque eu vim pela palavra dele, né? E ao longo do curso eu fui vendo isso, assim, essa questão da responsabilidade com a pessoa que se coloca no lugar de constelador, né, o ajudante, e nesse sentido também, ao longo de um tempo, uma responsabilidade com quem vai ser constelado por nós, né, que estamos sendo formados. Porque, de fato mesmo, uma necessidade urgente, vamos assim dizer, né, para a gente poder conseguir auxiliar alguém de alguma forma, é necessário que um mínimo tenha sido trabalhado dentro da gente. Então, uma das coisas que eu acho muito importantes dessa questão do tempo do curso é esse tempo que existe dentro desse tempo para a gente poder se trabalhar. Então, tipo, na sequência do curso, né, na estruturação do curso, tem esse momento, tem esse processo, assim, né? Até a forma como o curso é estruturado, a gente sente que tem esse espaço para a gente se trabalhar nossas questões e tudo, para poder chegar no momento de pegar a parte mais técnica do terapeuta em si, já um pouco mais assim, né, com umas coisinhas no lugar, né? Aham. Então, então eu vejo que isso é muito importante. E assim, falando de constelações de maneira geral, a gente sabe que tem um tempo para a coisa reverberar, para o processo acontecer. Então, às vezes a gente faz uma constelação, depois de um tempo acontece alguma coisa. Então, para mim, assim, esse tempo para a gente poder estar aprendendo e ao longo desse tempo estar se trabalhando é uma pérola, vamos assim dizer, né, que a gente tem para poder chegar no final da formação com uma condição interna melhor para poder receber alguém, né, com um pouco, pelo menos, mais estruturado, né, porque essa estruturação também é uma jornada longa, né, essa estruturação interna. Então, isso é uma das coisas que eu considero, assim, né. E também, o conteúdo em si, às vezes, é pouca coisa, parece, mas é muita coisa. E eu fico pensando, falei: "Nossa, são tantos temas, tantos conteúdos, tantos ensinamentos teóricos mesmo, para a gente poder aprender, que essa divisão de módulos, a gente poder pegar um conteúdo, trabalhar ele, depois pegar um outro e trabalhar essa sequência que a gente tem, dá para a gente um tempo para assimilar aquilo que está sendo passado, ao invés de ver tudo de uma vez, assim, né". Então, Aham. eu sinto que, além desse trabalho com a gente mesmo, tem também esse espaço para a gente poder assimilar aquilo que está sendo repassado para a gente. Muito E legal. uma outra coisa também é a prática, né? Porque, querendo ou não, nesse processo vem tendo constelações, a gente vai vivenciando essa parte da vivência, isso é uma coisa que é muito importante. Então, cada encontro presencial que a gente tem, ou as atividades que acontecem, né, os exercícios nos encontros online, ao longo de todo esse tempo, traz para a gente uma vivência ali, uma prática, um convívio com o contexto que é ao longo do tempo que se vivencia essa experiência, né? Então é isso. Legal. Bom, por fim, eu queria te perguntar uma coisa mais objetiva. Vou te colocar numa sinuca, assim. Você sabe, né? Eu sei que você sabe, mas uma característica da nossa proposta é que nós somos em três professores, né?
não é um curso que é dado somente por mim, né? A gente conta com o Homero Zolli, com a Marisa Pirolo e comigo. E a gente vai se revezando nas aulas presenciais e nas aulas online. E aí, o que você fala sobre isso? Fala um pouco dos Eu professores. acho isso incrível. Faz de conta que eu não estou aqui, eu posso desligar a câmera. Fala um pouco dos professores. Tudo bem, tudo bem. Eu acho isso super incrível, porque assim, igual eu falei antes, né? A constelação ela é vivência, né? E cada um tem uma vivência diferente, né? Então, assim, a experiência que o senhor tem é diferente da experiência que o Homero tem, que é diferente da experiência que a Marisa tem. Então, e cada um é uma pessoa diferente, né? Tem um jeito diferente. Então, isso é muito, muito legal, porque no começo, assim, eu lembro até de eu conversando com alguns amigos, né, do curso mesmo. A primeiro módulo presencial que a gente teve foi com o Homero. Então, assim, a gente viu o jeito dele, assim, né, aquela questão da pessoa que tem um conhecimento, assim, a respeito das coisas. A gente ficava brincando, falando, nossa, olha de onde que ele tira aquelas palavras para poder falar, aquelas frases, assim, um movimento de um conhecimento muito interessante, assim, que a gente ficava tipo, nossa, é incrível, né? Aí depois veio você e assim, a pessoa que tem também conhecimento, mas tem um fato, uma característica que se ressalta mais para a gente é, vamos dizer assim, a sensibilidade, assim, né? Uma questão de um coração, de uma sensibilidade de perceber coisas diferentes. E aí a gente começou, bom, então peraí, tem coisa aqui que é do jeito da pessoa e tem coisa que é do jeito da constelação, né? Que é uma coisa necessária, entre aspas, para a constelação. Isso foi muito legal, porque a gente começou, eu lembro muito da gente conversando, bom, tem coisa que realmente é da constelação e tem coisa que é da pessoa. O Homero tem aquele talento com as palavras, o homem já tem aquela sensibilidade para sacar o movimento que está acontecendo. E a Marisa, super didática, né? Professora, que chega assim com aquele jeitinho dela, assim, tem coisa até que a gente fica brincando, falando, não, porque eu tenho um assunto para constelar, mas eu vou esperar a Marisa vir para poder ir com ela, porque a gente às vezes está com dificuldade de entender, e aí a gente pensa, ela vai fazer eu entender o que eu estou entendendo para conseguir constelar para depois ver o resultado. Então, assim, é muito interessante, porque para a formação é legal se conhecer técnica, conhecer jeito, e a gente se constrói muito com essas diferentes experiências. E para a gente também, né? É muito legal esse contato com formas diferentes de receber a constelação também. Então, eu acho que tanto para a gente que entra um pouco precisando se trabalhar, quanto para quem entra também buscando técnica, conteúdo, como trabalhar, constrói muito isso de ter vocês três, assim, são formas diferentes que são assim, trabalham juntos, mas cada um tem um jeitinho, assim, que é muito legal. Muito bom. Legal, Mirza. É isso. Eu queria, de vez em quando, a gente conversa um pouco com o aluno, com o ex-aluno, depende do estágio que a pessoa está no curso, né? Nós vamos entrar agora no atendimento individual, né? Que é uma área super importante da formação, né? Muitas pessoas têm uma expectativa em relação a isso, né? E você vai vivenciar isso no próximo módulo, né? A gente começa com 3 aulas online, 4 aulas online que são preparatórias para o módulo presencial. Então, a gente está caminhando para o final, né? Eu agradeço aí teu tempo, tua sinceridade e fica aí seu depoimento sobre o trabalho da gente, sobre como é que você está vivendo, né? Essa formação. Parabéns aí pela tua jornada, né? E grato pelo seu depoimento, tá bom? Muito grata também. Tá Muito bom. grata por Valeu. tudo. Até mais. Valeu.